Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultima Treinamentos e no vídeo de hoje a gente vai ter um aulão de PROC-V para você sair daqui sem nenhuma dúvida. Vai ser uma aula bem tranquila, muito passo a passo, cada etapa muito bem explicada para você conseguir fazer qualquer PROC-V de todas as maneiras. PROC-V é uma das funções mais conhecidas do Excel. Muita gente ainda usa o Ctrl L para buscar uma informação na planilha, depois vai para lá e para cá, sendo que não precisa mais, a gente faz o PROC-V para isso. Primeiro vamos começar com essa planilha aqui. Olha um exemplo simples de pizza que todo mundo come, já pediu, já viu um folheto. A gente tem o nosso sabor da pizza, aqui na coluna B, com calabresa, mussarela e qualquer outra coisa, e do lado o valor. O que um PROC-V faz? Uma procura vertical. Aonde, Maurício? Sempre na primeira coluna da nossa tabela. Mas tem outro lugar? Não, é sempre na primeira. Então o Excel ele vai olhar para essa tabela, a gente vai falar isso para ele, mas ele sempre vai buscar a informação na primeira coluna. E aí ele vai retornar obrigatoriamente informações que estão para a direita. Então é praticamente uma procura vertical que depois ele vai para a direita. Como a gente fazia com lista telefônica, quem é da época, como a gente faz ainda em lista de ramal, como a gente faz com qualquer coisa em que a gente começa a buscar, até o preço de um item no cardápio de um restaurante, por exemplo. Aqui a gente vai colocar então nossa pizza, o sabor da nossa pizza, por exemplo, uma pizza de atum. Qual que vai ser o preço dessa pizza? Se a tabela é pequena, é muito mais fácil olhar aqui. Mas imagina que a sua tabela é gigante, tem várias linhas de informações e ainda várias colunas. Isso está pequeno na tela para você conseguir ver o funcionamento do PROC-V. Depois a gente tem outros exemplos aqui embaixo com coisas maiores. O nosso preço vai ser buscado via PROC-V. Imagina que o PROC-V é uma vara de pesca. A gente joga a isca e a gente busca essa informação. Então esse levar um item e buscar outro é o que o PROC-V faz. Olha só que interessante. A gente vai começar com igual PROC-V. Todas as versões do Excel têm PROC-V. Já outras versões mais novas têm outras funções que vão complementar o PROC-V, mas essa é garantida que funciona desde a versão 2007 para frente e até as anteriores. Abre parênteses. A gente aqui tem 4 argumentos. Valor procurado, matriz tabela, número da coluna e procurar intervalo. Os 3 primeiros argumentos são obrigatórios. O último argumento, que é esse procurar intervalo, repara que ele está entre colchetes. Ele é um argumento não obrigatório. Eu posso fazer um PROC-V sem ele, mas a gente sempre vai fazer com esse argumento para a chance de erro ser nenhuma. Então olha só. A grande dúvida que tem é, Maurício, mas o que é esse valor procurado? Vamos supor que eu quero pedir a pizza de atum. Eu preciso estar com uma célula com esse conteúdo para o Excel conseguir buscar na base. Não adianta eu falar ou memorizar, porque o Excel não vai saber. Então a gente vai ter que ter uma célula com esse texto e o valor procurado vai ser essa mesma célula. Ele vai procurar essa palavra atum, valor procurado, aonde? Ponto e vírgula, na nossa matriz tabela. Como eu comentei com vocês, a tabelinha inteira. Repara uma coisa, aqui a gente poderia selecionar desse jeito, mas aí a gente travaria e novos sabores de pizza não fariam parte desse intervalo. Funciona? Funciona muito bem, mas eu prefiro já ensinar da melhor maneira, que é como? Selecionando a coluna inteira. Como não tem mais nada para cima nem para baixo, e pode ter célula mesclada, não tem nenhum problema. Selecionando a primeira coluna até a última, ó, de B até C. O que o Excel está fazendo aqui? Ele está buscando E5, que é a palavra atum, aonde? No nosso intervalo da coluna B até a coluna C. Mas ele está buscando sempre na primeira coluna, que é a coluna B. Eu não preciso identificar isso, ele já vai fazer automaticamente na primeira coluna desse intervalo. Então ele vai buscar aqui, ó. Tem atum aqui em cima? Não. Tem atum aqui em cima? Não. Ele vai indo linha por linha. Opa, encontrei atum. Ótimo. Então a gente continua com essa tabela montada. Ponto e vírgula. Se ele encontrar essa palavra
na primeira coluna qual o número da outra coluna que a gente quer retornar a informação. Imagina, a gente jogou o atum, falou para ele aonde é, e agora o que a gente quer buscar? A gente quer buscar o preço. O preço está em qual coluna? Na coluna C. Mas para a gente tanto faz a letra. Ele pede o número dessa coluna. Então a gente tem que contar. Bom, a informação que eu quero está na coluna B, ó, atum, 1. E eu quero retornar o preço que está na coluna número 2. Eu vou lá e ponho 2. Vamos ler de novo. Excel, procura para mim atum, que está na célula E5, na coluna B, porque é a primeira coluna do intervalo, e retornando essa informação, ó, retorno está na segunda coluna, por favor, hein? Repara, a gente tem B e C, coluna 2 é o limite. Ponto e vírgula e continua. Procurar intervalo. Mas o que é isso? O Excel ele faz ou a busca exata do termo, ou ele faz uma busca aproximada. Mais para frente eu explico o que é essa busca aproximada. Aqui a gente quer a palavra exata, atum. Se escrever atum com N ou com outra letra, ele não vai encontrar. Então a gente quer a nossa correspondência exata. Ou você dá 2 cliques aqui em exata, ou você vai lá e aperta o número 0. 2 cliques, falso, ou aperta 0. Tanto faz, é a mesma coisa. Vou deixar aqui pequenininho e agora a gente consegue com 0, ó, fecha parênteses e dá Enter. Ele já retornou R$ 39,90. Olha que interessante. A gente agora mudando da palavra atum, vou colocar mussarela. Quando a gente dá Enter, ele já atualizou para R$ 49,90. Pode colocar isso como dinheiro, a parte visual tanto faz para o PROC-V, mas ele sempre vai buscar uma informação e retornar a outra. Ele buscou mussarela e retornou o preço. Se eu colocar agora, por exemplo, uma de Toscana, ele vai dar errado. Por quê? Porque não tem Toscana nessa lista. Caso eu coloque uma nova pizza Toscana, ó, no valor de R$ 80, ele vai retornar a informação para a gente. Então repara, ele está buscando a célula E5, o valor da célula E5, dentro desse intervalo de B e C, na primeira coluna, e retornando que está na segunda coluna. Um erro possível do Excel. Caso você mude o 2 para 3, por exemplo, ele vai dar erro de ref. Por quê? Eu não tenho 3 colunas nesse intervalo. Eu tenho uma coluna B, outra coluna C. Quando eu falo para ele retornar a terceira coluna, ele não tem. Então ele vai dar erro de ref. Um outro erro possível. Deixa eu apagar aqui e colocar 2 para vocês poderem ver. Se por algum motivo eu tiver um espaço nesse texto ou nessa base, ele vai dar erro também, ó. ND. Então perceba que às vezes o erro não está no PROC-V. O erro está na base, no texto digitado. Cuidado com isso. Então, ai Maurício, não sei fazer, sempre dá erro. Confere, vê se a base está certa. A gente já tem vídeo aqui no canal de como arrumar texto. Se você quiser saber como arruma texto, tira espaço, a gente tem um monte de conteúdo para isso, ou pode criar específico para sua dúvida. Mas garanta que a busca é sempre exata, ó, Toscana e pronto. E pode ir lançando os novos valores, qualquer uma. Se eu colocar aqui, ó, manga por R$20. Quando eu coloco manga, ele vai lá e coloca essa informação para a gente. O Excel, ele não se preocupa com maiúsculo e minúsculo nesse caso. Então, ó, se eu procurar por manga maiúsculo, ele vai continuar encontrando essa informação. O PROC-V só faz isso, uma busca numa tabela. Esse exemplo a gente fez na mesma planilha para ficar mais clara a lógica. Mas, normalmente, a gente usa isso em outra planilha. Olha só o nosso segundo exemplo. Controle, olha o tamanho dessa tabela, já começou a ficar parecido com o jeito que a gente tem no nosso dia a dia. É um controle de hotel com algumas informações de data de entrada, data de saída, o código da acomodação e depois tem que saber qual é essa acomodação. Essa informação que a gente precisa está em outra planilha. Imagina que a gente tem uma planilha para uma pessoa e uma outra planilha para um outro funcionário. Está aqui, ó, na base de informação. A acomodação A é simples. A B é luxo, elite, super luxo, presencial. E depois o valor da diária de cada uma.
a gente teria que fazer um filtro, tudo que for A, colocar simples o valor e arrastar para baixo, mas isso dá muito trabalho, porque quando a gente gera esse trabalho manual, a chance de erro é grande. O que a gente faz? A gente busca o código da acomodação e o Excel retorna para a gente via PROC-V o tipo e o valor da diária. Mas Maurício, onde vai ser esse valor da diária? Aqui, ó, acomodação e valor da diária. Quem faz essa busca é o PROC-V. E se surgir uma nova categoria, não tem problema, é só alimentar a base de dados. Poderia fazer na mão? Sim. Dá certo? Dá. Mas olha como é rápido fazer via PROC-V. E aí a grande sacada. O que eu vou fazer agora é o jeito que não dá erro em nenhuma versão, em nenhuma planilha. Vem comigo. Onde eu começo a fazer meu PROC-V? Aonde eu quero receber a informação. Onde eu escreveria a informação, que é aqui nesse campo da célula E3 de acomodação. A gente começa com igual PROC-V. Abre parênteses. O que eu estou procurando? Sem brincadeira, em 18 anos de treinamento, mais de 10 com certeza mexendo com PROC-V, o que mais dá dúvida é isso. Mas Maurício, o que eu estou procurando? Mas eu quero só informação. É o que linka uma planilha na outra. Acomodação A aqui e acomodação A lá na outra planilha. Esse é o link? Então esse é o valor procurado. Ó. Valor procurado, clica no primeiro. Precisa selecionar todos os valores procurados? Não, porque a gente faz o PROC-V em uma linha e arrasta para baixo. Então, ó, procura D3. Aonde? Ponto e vírgula. Matriz tabela. Agora a gente vai lá na outra planilha e não volta mais para essa. Vai na base infos, clica nele, seleciona da primeira até a última. Vou fazer desse jeito, depois vou fazer só selecionando essa tabelinha para você poder ver a diferença. Selecionou da coluna A até a coluna C, não se preocupa com o título, o Excel não vai encontrar a informação na linha 1, ele vai encontrar na linha 2. Essa acomodação A, deixa que ele procura. Eu continuo a fazer essa função na barra de fórmula que aparece em cima. Eu não fico trocando de planilha. Isso também que dá muita dúvida. Começou num lugar, acaba no outro. A gente vai lá, ó, clica na barra de fórmula e aperta ponto e vírgula. Se a gente está buscando o código na primeira coluna, porque o Excel já faz isso por padrão, o que eu quero retornar? É o tipo de acomodação? É a coluna 2. Eu ponho o número 2. Ponto e vírgula, falso ou zero. Vou fazer com falso agora para ver que dá o mesmo resultado. Ó, falso e fecha parênteses. Excel, pega o que está em D3, procura para mim na planilha 0, base infos, dentro da coluna A a C, e ele vai procurar na coluna A, retornando essa informação da coluna número 2, que no caso é tipo de acomodação. Dá Enter e ele já retornou que é simples, só arrastar para baixo. E por que a gente pode arrastar para baixo? Porque a gente selecionou a coluna inteira. Se tivesse selecionado só aquele intervalo, teria que travar ele manualmente. Mas como a gente selecionou a coluna inteira, é só seguir. Dá Enter, arrasta para baixo, para todas, ó. Soltou. E ele já preencheu tudo para a gente, não tem que fazer manual. Mas Maurício, a reserva 1 não era A, era E, a pessoa errou. Não tem problema, é só colocar a letra E, maiúsculo ou minúsculo, e ele já muda para a gente, para presidencial. Para matrícula, nome de funcionário, código de produto, código de barra, com data de vencimento, qualquer coisa, você pode usar o PROC-V. Tem que fazer a busca no olho? Deixa que o PROC-V faz. Agora, o valor da diária. É a mesma lógica, mas agora retornando, ó, vamos olhar na base. Clica na base, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, número 3. Já grava isso. Vamos voltar lá na nossa planilha de controle e fazer o cálculo aqui do valor da diária. Na verdade, nem é o cálculo, é para buscar o valor da diária. Olha só, igual PROC-V. Qual é o nosso valor procurado? É a quantidade, é a acomodação? Não. Continua sendo o código. Ele que está na primeira coluna. É ele que a gente vai selecionar. Primeiro código, D3, ponto e vírgula.
qual a nossa matriz tabela? A gente vai lá na outra planilha, base infos, e isso pode estar em outra planilha ou até mesmo em outro arquivo. A lógica é sempre a mesma. Aqui eu vou fazer diferente, eu vou selecionar ó, da primeira até a última. Se a gente faz desse jeito, e muita gente faz desse jeito, ensina o colega também assim, eu preciso obrigatoriamente aqui em cima selecionar esse pedaço do intervalo e apertar a tecla F4 ou colocar o cifrão manualmente. Ó. Ele colocou o cifrão pra gente e ele voltou para a base. Não precisa se preocupar com isso, continua aqui em cima. Ponto e vírgula. Qual coluna que a gente quer retornar? A gente acabou de ver que é a coluna 3. Então, busca a letra E na primeira coluna e retorna a informação que está na coluna número 3, que é o valor da diária. Põe 3, ponto e vírgula, falso ou zero, porque a busca tem que ser exata. Vou pôr zero agora para ficar mais fácil. Repara que a gente fez dois tipos de PROC-V e os dois vão dar certo. Dá Enter. Viu? O valor da nossa diária é de R$ 489,52. Vamos conferir? Clica na base Infos e vê que a presidencial é 489. Se por algum motivo, Maurício, era simples, eles erraram de novo. Não tem problema. Muda para a letra A. Ó, vou colocar A maiúsculo aqui. E ele já muda a informação do valor da diária. E agora, o valor total já é calculado automaticamente, porque é uma multiplicação, e o valor a pagar também. Agora é só arrastar para baixo, ó, 2 cliques, e ele já faz toda a conta para a gente, buscando as informações na outra planilha, aqui aumentando e deixando a sua tabela já completa. É esse o benefício do PROC-V, a gente não tem mais que ficar indo e voltando. Deixa que ele faz isso para a gente. Então, dá para fazer buscando a coluna inteira, que eu prefiro, porque não tem que travar nada. E se novas informações aparecerem, ele se atualiza. Ou, se por algum motivo tiver uma outra tabela embaixo e não puder usar, a gente calcula agora com o nosso intervalo travado. Esse é o exemplo de final 0. Isso é o que usa em 90% dos casos. Eu busco a matrícula, eu busco o nome, cuidado. Se às vezes eu busco pelo nome, se tiver acento no nome, eu preciso colocar acento, senão ele vai dar errado. Se eu colocar acento no A agora, ó, colocar um A com acento, olha o que vai acontecer. Ele não vai retornar nada pra gente, porque eu não tenho A com acento naquela planilha. Então é por isso que na empresa a gente é uma matrícula. Por isso que para o Sistema Nacional a gente é um CPF, um CNPJ, porque não tem chance de escrever errado. A gente é apenas um número. Então a gente consegue ter essa informação correta agora, baseando no texto correto. Ah, Maurício, mas tem como buscar aproximar do texto? Não, o texto é sempre exato. O que é esse final 1 aí que você falou, esse final de verdadeiro? Porque a gente fez agora, o nosso exemplo, deixa eu corrigir aqui só para ficar mais legal. A gente fez o exemplo com final falso ou zero. Existe também o verdadeiro ou 1. A gente vai usar isso para faixa de valor. E olha o exemplo mais clássico. Uma tabela de imposto de renda. Vou pegar aqui nosso imposto de renda base. Isso aqui é só um exemplo de PROC-V. Não é uma aula de contabilidade. Eu nem sei quais são todas as variáveis possíveis no cálculo de imposto de renda. É só para buscar a alíquota e a parcela deduzida. Quando a gente tem o nosso salário, se por algum motivo, vamos supor que a gente ganha 1.500. 1.500 está entre esse valor 0 e 1.900. Ele sempre vai retornar o menor valor que está acima. Entre uma faixa e outra, ele vai sempre pegar o menor valor da faixa. Então, entre 0 e 10, se eu colocar 5, ele vai retornar a informação do 0, que no caso aqui ó, é a alíquota de 0% e nenhuma parcela deduzível. Já se a pessoa ganha, por exemplo, R$3.000, R$3.000 está nesse meio aqui, ó. Deixa eu deixar bem bonitinho aqui, ó. Entre 2.800 e 3.700. Qual vai ser a alíquota de quem ganha R$3.000? 22,5 ou 15? 15, porque ele vai pegar o menor valor acima. E R$354 também. Ah, Maurício, se ele ganhar R$10.000, R$10.000 está aqui, depois do 4.600. Então ele vai retornar
27,5%. Isso é interessante para imposto de renda, isso é interessante para nota do funcionário numa empresa, para desconto numa loja. Sabe aquelas, comprou até R$100 tem tanto, comprou até R$200 tem tanto e até R$300 tem tanto de desconto? É essa faixa. A gente sempre vai entrar na faixa do menor valor acima. Dica, isso precisa estar classificado em ordem crescente. Tá? Se tiver de outro jeito, classifica em ordem crescente, clicando aqui em dados, e o botão classificar, e deixa essa tabela organizada. E agora vamos fazer o PROC-V buscando essas informações. Vamos calcular o IR, uma tabela bem simples, super crua, não tem nada nem de... Vou até alinhar aqui, deixar ela bonitinha para a gente poder montar. Alinhamento, centralizar a seleção, e vou colocar centralizado o nosso texto e com borda. Pronto. Fazendo aqui para vocês, e olha como é simples o nosso PROC-V. A gente tem a Ana, o João, o Ícaro, a função e o salário. O salário está cru. Qual vai ser a porcentagem de IR de cada um deles? Eu vou ter que olhar na base, eu decorar o valor, mas o valor quando é muito perto do limite pode confundir. Deixa que o Excel busca para a gente. Olha como vai funcionar. Vai ser igual PROC-V. O valor procurado é o meu salário. É pelo salário que eu pego a porcentagem do IR e a parcela a deduzir. Então eu procuro D4, ponto e vírgula. Aonde? Lá na matriz, que é a nossa outra planilha, e seleciono da primeira até a última coluna. Maurício, tem título e célula mesclada. Não tem nenhum problema, o PROC-V consegue passar por tudo isso. Continua aqui na barra de fórmula, ponto e vírgula. Se eu busco o salário na coluna 1, na coluna A, eu quero retornar a alíquota, que é a nossa coluna B, que no caso é a número 2. Põe 2 e repara que ele apareceu aqui em cima e depois ponto e vírgula. Eu quero aproximar do exato. Se eu colocar exato, o valor que está na planilha anterior não está aqui dentro. Ele não vai encontrar nada. Tem que ser a correspondência aproximada. Então, 2 cliques em verdadeiro, que sumiu porque a instrução da fórmula passou por cima, não tem nenhum problema. Põe o número 1 e ele já coloca aqui, verdadeiro, fecha parênteses e dá Enter. Então, quem ganha R$3.000 tem 15%. Se aparecer desse jeito, é só colocar como porcentagem, aumentar as casas decimais, aí é uma configuração da sua planilha. Feito isso, como a gente selecionou a coluna inteira, é só arrastar para baixo. Pronto, 0%, porque ele ganha R$1.800, e quem ganha 5.000, 27,5%. Se novos funcionários forem adicionados, vou colocar o funcionário 852. Ele vai ser o Maurício. Maurício, ele é instrutor. E ele vai ganhar, por exemplo, um valor que eu sei que é perto aqui do IR, é 2.000. Prontinho, na hora que a gente arrasta para baixo, deixa eu arrastar aqui para baixo bonitinho para vocês verem, 7,5. E se ele ganhar 2.500? 7,5. Se ele ganhar 3.000? 15. E se ele ganhar 3.574? 15. Não tem que olhar na base, deixa que o Excel olha. E aí, para finalizar, a nossa parcela a deduzir. Mesma coisa, olha como é rápido. Depois de um tempão de aula, olha como é rápido fazer. Igual, PROC-V, qual o valor procurado? O salário. É ele que linka em uma planilha com a outra. Ponto e vírgula. Aonde está minha tabela? Lá no imposto de renda base, clica nessa planilha, seleciona de A até C, que é a tabela inteira, ponto e vírgula, para continuar na barra de fórmula, terceira coluna agora, porque vai ser a parcela a deduzir, 3, ponto e vírgula, 1, porque a nossa busca é aproximada, sempre buscando o menor valor acima, fecha parênteses e dá Enter. Prontinho, a parcela a deduzir é R$354, coloca em dinheiro, arrasta para baixo e a gente já tem tudo pronto. Ele apareceu assim zerado porque ele está no formato de contábil. Se eu quiser isso como dinheiro mesmo, eu coloco como moeda e ele mostra para a gente até o valor zerado. Percebe que o PROC-V ele não é um bicho de 7 cabeças, só que a gente tem que seguir muito passo a passo. Nesse vídeo, você percebe que ele já está com o tempo certinho de cada um dos exemplos. Usa esse vídeo como consulta sempre que você tiver qualquer dúvida.
pausa, anota. Se você tiver qualquer outra dúvida relacionada ao PROC-V, a gente viu até erro. Caso tenha referência, caso tenha ND, comenta aqui embaixo que a gente consegue tirar essa dúvida para você. Manda para aquele amigo que tem muita dúvida, que ainda faz tudo na mão, que leva trabalho para casa e que fica fazendo hora extra porque precisa ver um por um, sendo que o PROC-V faz isso para ele muito mais rápido. Se esse conteúdo foi realmente útil para você, deixa aquele like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Repara que a gente tem mais de 100 vídeos, a gente tem muito conteúdo para você aprender. E se você quiser algum tema novo, alguma coisa nova, fala com a gente comentando em qualquer outro vídeo que a gente fica de olho e prepara esse conteúdo para você. Espero que essa aula tenha servido e fica de olho nos próximos vídeos se inscrevendo aqui no canal. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.